Sem dúvidas, um dos maiores mistérios que existem é a história do profeta Elias. Um homem que agradou tanto o coração do Criador, que foi levado vivo aos céus, para que assim não provasse da morte. No entanto, o maior mistério desta história seria o que teria acontecido com o profeta Elias após sua chegada aos céus. Esta é a história do profeta Elias que você não sabia. Assista este vídeo até o final e descubra um dos maiores mistérios da Bíblia Sagrada. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. A Bíblia Sagrada é, sem dúvidas, um documento que contém inúmeros segredos do universo, da vida e da morte. Este livro foi colocado na Terra a fim de que o homem reflita sobre o real sentido da vida, bem como um documento que nos faz questionar o que existe além desta vida e assim para onde vamos. Na Bíblia existe uma das histórias mais fascinantes que está registrada, mais precisamente no livro de 1 Reis. Esta é a história do profeta Elias. Elias foi um dos profetas mais conhecidos das Sagradas Escrituras Bíblicas e é citado tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Este é conhecido por ter realizado grandes feitos em nome do Senhor, onde por meio de suas profecias fez descer fogo do céu sobre seus inimigos. Este, por meio de suas orações, durante 3 anos e meio, encerrou os céus para que não chovesse. Elias ressuscitou os mortos e por meio de sua fé multiplicou farinha e azeite. E com isto, Elias efetuou inúmeros milagres. Este, sem dúvidas, não era um homem comum, visto que é citado nas Escrituras que Deus se agradou tanto deste profeta que o levou vivo aos céus, para que assim não provasse da morte. É citado nas Escrituras que antes do profeta ser elevado aos céus, treinou um substituto que se chamava Eliseu. E assim, no tempo apropriado, Eliseu se viu junto ao profeta Elias, que ferindo as águas do rio Jordão, esta milagrosamente foi dividida, e assim ambos atravessaram o rio em terra seca. Da mesma forma que ocorreu com a nação de Israel, quando o profeta Moisés dividiu o Mar Vermelho para sua travessia. É citado na história que em certo momento Elias dirigiu-se a Eliseu, perguntando, disse: "Pede o que quiseres que eu faça, antes que seja tomado de ti." Então disse Eliseu: "Peço que te haja a porção dobrada de teu espírito sobre mim." Ao que o profeta Elias respondeu: "Coisa difícil pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará." Conta a história que, indo eles ainda falando, eis que carruagens de fogo, com cavalos de fogo, desceram do céu, separando Elias de Eliseu.
E assim como é citado na história, Elias foi levado aos céus em um redemoinho, e vendo aquela cena fascinante, Eliseu clama em alta voz: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E assim, Elias teria deixado sua capa cair, como um símbolo de grande legado espiritual a Eliseu. Com isto, o profeta Elias desapareceu, porque Deus o arrebatou vivo aos céus, para que assim não provasse da morte. Tudo isto aconteceu para mostrar às pessoas que nos últimos tempos o Criador irá arrebatar um povo escolhido, que também serão levados vivo aos céus. Um evento que é chamado de o grande resgate, o grande arrebatamento do Senhor. Quando analisamos as Escrituras Sagradas, Elias teria sido o segundo homem mortal a ser transladado aos céus. O primeiro foi o profeta Enoque, que teria estado na presença do Altíssimo 300 anos na terra. E assim alcançou a graça do Eterno, sendo levado vivo aos céus. É interessante observarmos que o Mestre Jesus Cristo falou que ninguém subiu aos céus sem que dos céus teria descido. E assim nos perguntamos como Enoque e Elias teriam subido aos céus. A resposta é simples: estes dois personagens não eram deste mundo, da mesma forma que o próprio Mestre Jesus Cristo. Assim, a pergunta que não quer calar: o que teria acontecido ao profeta Elias após sua subida aos céus? Quando analisamos a Bíblia Sagrada, Elias, o profeta, teria aparecido juntamente com o profeta Moisés no Monte da Transfiguração. Quando Jesus se transfigurou-se em plena luz, quando havia subido ao monte, juntamente com os discípulos Pedro, Tiago e João. É citado na história que Moisés e Elias apareceram diante deles e ambos começaram a falar com Jesus. Tudo isto aconteceu quando estes foram rodeados por uma nuvem brilhante. Um evento que é citado nas Escrituras, que amedrontou os discípulos. No entanto, existem mais versões sobre o que teria acontecido com o profeta Elias após sua subida aos céus. Antes de falarmos o que teria acontecido com o profeta Elias após transladar-se aos céus, é interessante citar o que teria acontecido com o profeta Enoque, que também foi levado vivo aos céus. Este teria se transformado no arcanjo Metatron, o líder dos arcanjos, sendo um anjo guardião dos tesouros celestiais e assistente imediato do trono divino, que, segundo os conhecimentos cabalísticos e obras místicas judaicas, Metatron é aquele quem comunicou a revelação divina ao profeta Moisés. Quanto ao profeta Elias, este teria se transformado através da honra divina no arcanjo Sandalfon, o anjo da música. A grande pergunta é: será que o profeta Elias teria ocupado o cargo de Lúcifer nos céus? Visto que dantes de sua conspiração com o Eterno, este seria aquele que comandava a música nos mais altos céus. Será que humanos escolhidos do Senhor estariam a ocupar os cargos deixados pelos anjos caídos? O arcanjo Sandalfon, que dantes seria o profeta Elias, tem um papel muito importante nos céus, bem como um importante papel que exerce na terra.
conhecido como o Anjo da Música. Sandalphon governa os louvores nos reinos celestiais e ajuda as pessoas na terra a usar o louvor para se comunicar com Deus em oração. O nome Sandalphon tem por significado co-irmão, que se refere ao status espiritual de irmão espiritual do arcanjo Metatron. A desinência On, no final de seus nomes, indica que ele ascendeu à sua posição como anjo, após ter vivido na Terra como um ser humano. Sandalphon também é retratado pelos antigos rabínicos como uma das criaturas vivas, representadas como rodas espirituais, citadas na visão do profeta Ezequiel, visto que a grafia de seu nome Sandalphon, Iofan em hebraico, significa roda. Um dos papéis de grande importância à humanidade que o arcanjo Sandalphon exerce na Terra seria de que o arcanjo recebe todas as orações de pessoas quando chegam aos céus. E assim, Sandalphon tece as orações de cada indivíduo em guirlandas de flores espirituais, para assim se apresentem a Deus. Uma informação que é de acordo com a liturgia da festa dos tabernáculos judaicos. Muitas pessoas, por vezes, pedem ajuda ao arcanjo Sandalphon, para que assim entregue suas orações e canções de louvores a Deus, para que possam aprender a usar seus talentos dados pelo Criador, para tornar um mundo melhor. Existem relatos que o arcanjo Sandalphon seria a liderança dos anjos da guarda. No entanto, há quem diga que a liderança dos guardiões da humanidade seria o arcanjo Baraquiel. Sandalphon é frequentemente retratado tocando música para ilustrar o seu papel como o anjo patrono musical. Este ser celestial seria dotado como sendo uma figura extremamente alta, uma vez que a tradição judaica diz que o profeta Moisés teve uma visão dos céus e viu Sandalphon sendo um anjo muito alto. A cor associada ao anjo é o vermelho, que também pode ser associada ao arcanjo Uriel. Sandalphon governa um dos 7 níveis do céu. Porém, de acordo com os textos religiosos, eles não concordam em qual nível Sandalphon seja governante. No entanto, o livro apócrifo de Enoque diz que Sandalphon governa o 3º céu. Já o Hadith islâmico diz que Sandalphon é o responsável pelo 4º céu. Segundo o livro sagrado da Cabala, o Zohar, Sandalphon seria aquele que está no 7º céu, conduzindo outros anjos. Este preside a saída das esferas da árvore da vida, de acordo com a Cabala. Os registros que mencionam este poderoso arcanjo diz que Sandalphon se junta aos exércitos angelicais, que é liderado pelo arcanjo Miguel, na luta contra as forças das trevas de Satanás. Uma luta que ocorre entre os anjos celestiais contra os poderes trevosos, os demônios. Na astrologia, Sandalphon é o anjo responsável pela Terra. E assim, este ser imponente é acreditado por muitas pessoas na ajuda de diferenciar o gênero das crianças antes de nascerem. Sandalphon então seria o profeta Elias, que teria se fundido na alma deste anjo e que agora executa o seu trabalho no céu, apresentando a Deus as orações da humanidade e inspirando as pessoas a louvarem o Criador, seja por meio da arte, da música, bem como ajudar as pessoas a utilizar seus talentos para a obra de Deus, contribuindo assim para um mundo melhor.
Este arcanjo seria aquele que estimula as pessoas a orarem, pedindo a intervenção divina diante os inúmeros problemas da vida. Pois assim como o profeta Elias enfrentou adversidades na terra, este sempre as vencia através da oração. Pois as Sagradas Escrituras dizem que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É claro que não se deve adorar anjos, mas podemos solicitar sua ajuda através da oração em Deus, pois estes seres guardiões estão aqui para ajudar. É claro que eles não podem interferir em nossa vida sem que antes peçamos, ou que estes executem uma ordem divina. Toda vez que oramos, quem sempre entra em nosso favor são os anjos do Senhor, pois estes são na verdade a extensão do Altíssimo, que nos auxilia nos desafios da vida. Então, faça a sua oração, pois Sandalfon irá levá-las ao Criador. Sandalfon, o arcanjo divino. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão.